Pessoal, e a gente já começa com uma notícia maravilhosa, né? É a prova real, cabal, que quando se quer fazer a diferença, quando se quer fazer uma coisa certa, dá para fazer. Você lembra que ontem, através de um pedido do Gustavo Gaia, começou a ser feita uma vaquinha para a família dos policiais mortos, né? Dos 4 policiais, dos 4 heróis que perderam a vida durante a operação lá no Rio de Janeiro. E aí a vaquinha começou ontem, na hora que eu coloquei o vídeo para vocês, já tinha sido arrecadado 190 mil reais. A meta era conseguir 400 mil reais, pelo menos 100 mil reais para cada familiar. Pois é, a direita é solidária, a direita se junta, a direita preocupa com os seus. E deu mais, deu bem mais. Olha só essa matéria de No Centro da Política, coisa maravilhosa. Como é bom começar a terça-feira com a notícia boa para vocês. Após apelo de Nicolas Ferreira e Flávio Bolsonaro, a doação voluntária arrecada R$1 milhão para as famílias de policiais mortos na mega operação do Rio de Janeiro, o que equivale a R$250 mil por família. Isso não chega nem perto, né? Mas nem perto da dor das famílias, das mães e dos filhos, das esposas, que não vão voltar a ver seus filhos. Mas uma coisa é certa, já dá uma paz, um acalanto para essas famílias e para mim e para você, saber que essas pessoas não foram desamparadas graças à atuação da direita, né? Porque eles foram como heróis, foram grandes heróis e tombaram, né, na luta como os heróis que são. Então, parabéns. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, que isso é muito importante, tá? Dá uma força pra gente, como a gente combinou, sem introdução nos vídeos, sem lenga-lenga, sem enrola-enrola, é matéria direto na veia, beleza? Vamos pra cima? E tô gostando dos comentários. É o seguinte, pode puxar a orelha, tá? Minha, quando eu erro aqui, mas do Samuel Fernandes também, que tá me ajudando nos vídeos. Ontem a gente colocou o 5º editorial, como a gente prometeu para vocês. Então muita gente falou, ó, fala para ele falar mais calmo, ele é acelerado. Recado dado. Então vocês podem ir lá, deixar o recado e, sabe, pode puxar a orelha também. Vamos lá. O Ratinho, ele é de direita, ele já deixou muito claro que ele não gosta da esquerda, ele é de direita. Ontem ele resolveu fazer uma enquete para saber se realmente a população concorda ou discorda dele. E aí o resultado a gente pode levar muito em consideração, porque o seguidor, o pessoal que assiste o programa dele não é só o pessoal da direita. Ele não faz um programa político, ele faz um programa de entretenimento, então ali tem gente de todos os espectros. E aí, ele resolveu fazer uma enquete, se o pessoal é a favor da mega operação ou contra a mega operação do Rio de Janeiro. Você vai ficar surpreso, ou melhor, não vai ficar surpreso com a resposta. Você é a favor da mega operação do Rio de Janeiro? Ó, a favor, 94%. Contra, 6%. É sinal que o povo está muito descontente, né? Do jeito que está a violência no Brasil, realmente está muito violenta, viu? Está muito violenta. Eu acho que os governos e principalmente os nossos juristas, os nossos deputados deveriam mudar um pouco a lei. Está muito fácil para bandido aqui nesse país. Está na hora de vocês fazerem alguma coisa. Não é culpa de 1 ou 2 pessoas, não. É de o Congresso tem que botar leis mais duras para bandido aqui. Olha, eu recebi um vídeo, quero dividir com vocês, de algumas considerações desse vídeo feitas pelo influenciador Guilherme Maderiti. Ele começa desejando sentimentos para algumas famílias. Para a família da Alice, uma menina de 6 anos, morta por bandidos por confundirem o carro em que ela estava com um carro de rivais. Para a família da Camila, de 12 anos, baleada por bandidos enquanto brincava. Para a Esther, de 22 anos, morta porque disse não a um traficante.
para a família do Enzo, de 5 anos, baleado por bandidos enquanto brincava na frente da sua casa. Para a família do Cauã, de 18 anos, que foi executado porque pisou no pé de um traficante. São inúmeros exemplos. Tim Lopes, Marli, William, Regina, e assim vai. Esses são alguns entre tantos que morrem todos os dias. E é preciso dar o nome certo para essas coisas. Sem medo, sem ideologia. Tem que parar com essa bobagem de ideologia, gente. Se o comerciante tem que pagar para ele trabalhar, isso é extorsão. Mulher obrigada a ficar com traficante é violência sexual. Barricada bloqueando a entrada é domínio armado. Queimar gente num pneu é tortura e homicídio. O Brasil prende comediante por fazer piada e deixa bandido armado controlando o território. Quem extermina, domina e mata não é vítima da sociedade. Para com essa coisa. Nós sonhamos com uma pátria livre enquanto heróis fardados morrem pelo Brasil. Por favor, gente, fica aqui a minha solidariedade às famílias do Cleito Serafim, do Weber Carvalho, do Marcos Vinícius e do Rodrigo Veloso, que estavam cumprindo seu dever. Morreram lutando. Então chega, viu? Chega de politizar, transformar ação em ideologia. Traficante não é vítima, bandido é bandido. E nessa guerra deve ser combatido. Bandido é bandido, ele escolheu ser bandido. Então tem que ser combatido. É assim que funciona, é assim que a banda toca. Boa noite, Brasil! Parabéns ao Ratinho. Que bom que existem pessoas coerentes nesse Brasil ainda. Que bom que existem pessoas que sabem distinguir o certo do errado. Porque se depender da turma da esquerda, eles não sabem distinguir. Eles querem que você acredite que o certo é errado e que o errado é certo. Eles querem que você pense que o bandido é a vítima, que o traficante é a vítima do usuário, que o ladrão é a vítima do assaltado. Não, não dá. Não dá para ser assim. Vai mudar. A pressão do povo tá mudando. Mas vocês podem ter certeza. Tem um plano que vem articulado do Supremo Tribunal Federal para mudar a narrativa. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Com coragem em expor isso para vocês, tá? Tem uma coisa que vai acontecer agora. Vamos lá, tocou aqui, incomodou um pouquinho vocês. Mas vamos entender o seguinte. Hoje, o discurso da segurança pública tomou conta da sociedade. E aí, eles tentaram construir cortinas de fumaça, tentaram jogar que era uma chacina. Alguns imbecis saíram na rua dizendo pelo fim da polícia militar. E ninguém do STF mandou prender ninguém, dizendo que é atentado contra as instituições. Você pode pedir o fim da polícia militar, só não pode do STF. O STF é mais importante que os militares. Pode ter certeza disso. O STF faz um papel muito mais importante salvando vidas do que, né, a polícia militar. Então você pode falar pelo fim da polícia militar, não pode falar pelo fim do STF. Só para você ter noção da distorção do que acontece no Brasil. Agora, o que eles vão fazer? Vão mandar o Bolsonaro para Papuda justamente para criar uma cortina de fumaça em cima do papelão, da vergonha que foi o Lula, né, não ter dado apoio para o Rio de Janeiro. Veja aqui, matéria do Metrópolis, tá, do Paulo Capelli. Aliados avaliam que Bolsonaro deve ficar poucas semanas na Papuda, mas ele vai para Papuda. Dá uma olhada. Aliados de Bolsonaro acreditam que o STF enviará o ex-presidente para o presídio da Papuda na semana que vem, após rejeitar os embargos de declaração protocolados pela defesa. Atualmente, o ex-mandatário cumpre prisão domiciliar. O entorno de Bolsonaro avalia que ministros da Suprema Corte veem a cadeia como um símbolo do julgamento da trama golpista. Sob reserva, um integrante da família do ex-presidente diz que o movimento é uma tentativa de humilhar e desgastar o ex-mandatário. A aposta, contudo, é que Bolsonaro ficará poucas semanas no presídio e que o STF restabelecerá a prisão domiciliar devido à condição de saúde dele. O ex-presidente enfrenta problemas em decorrência da facada que tomou na eleição de 2018 e neste ano foi diagnosticado com câncer de pele.
Questionado na última sexta-feira sobre a possibilidade de o ex-mandatário ser enviado à Papuda, o STF não emitiu posição oficial. A coluna apurou, contudo, que a questão tem sido discutida internamente entre ministros. Um influente magistrado da corte, que mantém interlocução com Alexandre de Moraes, defende que Bolsonaro cumpra prisão domiciliar. Moraes, por sua vez, tem defendido que Bolsonaro vá para a Papuda em uma cela especial com televisão e ar-condicionado. Vocês entenderam o jogo? Mandando Bolsonaro para a Papuda, eles dão o símbolo de que o Bolsonaro, que eles venceram, eles mandam um recado que eles venceram, que ele foi preso, que foi por presídio, né? E que não ficou impune por ficar em prisão domiciliar, porque o Bolsonaro já tem prisão domiciliar. Ninguém fala mais, né, sobre o Bolsonaro, da imprensa. Eles querem apagar o Bolsonaro do sistema. Eles querem apagar o Bolsonaro da história. Só que tarde demais, isso não existe mais. Essa possibilidade não acontece mais. O bolsonarismo, como eu disse para vocês, o movimento de direita é muito maior. Veja o que aconteceu com Cláudio Castro. Apagado. Ninguém já falava dele. De repente, uma mega ação fez a direita toda se unir, né, em torno de uma pauta que é muito cara à população brasileira. Então, eles podem até tentar, mas não vão conseguir. Agora, que é, sem sombra de dúvidas, um ato para tentar abafar o caso, né, para tentar melhorar a situação para o Lula, isso é. Eu deixei isso aqui para amanhã, não vou deixar não, Lacombe. Breaking news, timeline. Isso aqui é um absurdo, tá? Porque eles viram o que o Cláudio Castro fez, eles sabem do que os governadores agora podem fazer, e eles meteram na cara dura, tá? Isso saiu na imprensa, vazou, né? Eu já estava sabendo dessa informação, mas eles querem colocar o Bolsonaro na Papuda já na semana que vem. Pra abafar. Pra abafar o que o Cláudio Castro está fazendo. E desanimar direito. Agora é a hora de vocês cobrarem os deputados, mas cobrarem mesmo os deputados. Pegar pesado com os senadores e os governadores. Se vocês abandonarem o que aconteceu no Rio de Janeiro, eles vão focar em punir o Bolsonaro, para fazer o Bolsonaro sofrer e colocar medo nos governadores. E isso é o sepultamento do Brasil. Sepultamento do Brasil. São raras as chances onde nós temos de virar a chave. Raras. Isso que aconteceu agora é muito grave. Muito grave. Muito grave. Nós precisamos urgentemente impedir que isso aconteça. E nem precisa falar de Bolsonaro. A gente pode salvar o Bolsonaro falando do canalha do Lula, que é um terrorista, defendendo narcotraficante e defendendo membro de grupo terrorista. Agora é a hora. Não podemos brincar com isso. Não podemos. É muito sério isso. Eles querem colocar o Bolsonaro na Papuda já na semana que vem. O desespero deles com o que aconteceu no Rio de Janeiro vai fazer com que eles coloquem o Bolsonaro na cadeia, para colocar medo nos governadores. Isso aqui é para colocar medo no Tarcísio, no Zema, no Ratinho Júnior, no Caiado, no governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e no Cláudio Castro. Eles querem colocar medo em todos os governadores, todos esses 6, 7 governadores que ainda juntam Lé com CRE. Medo, pavor, terror, colocando o Bolsonaro na Papuda já na semana que vem. Para todo mundo esquecer o que foi feito no Rio de Janeiro. Não tá errado, não. O que o Alan dos Santos falou aqui, justamente, é um recado claro e objetivo para todos os governadores que na mesma hora correram lá para falar com o Cláudio Castro e falar: eu tô aqui para te dar apoio. A pauta da segurança pública incomoda demais, porque a pauta da segurança pública levanta a direita. Olha o que aconteceu em El Salvador. O Bukele entrou, usou a pauta da segurança pública e, com base nisso, conseguiu maioria legislativa 2 anos depois e, com base disso, conseguiu o impeachment dos ministros corruptos do Supremo lá em El Salvador e depois, né, o jogo virou por completo. É isso que aconteceu. Vamos lá. Eu preciso que você assista. Eu preciso de um companheiro. Não é isso não, tá? Eu preciso que você assista esse vídeo porque o prefeito de Chapecó deu uma lição de moral, mas tão grande, mas tão boa, né? Nessa esquerdalha que fica aí falando:
Ai, dignidade, direitos humanos para os moradores de rua. Essa gente é sem vergonha, essa gente é má. Essa gente é má. Essa gente que briga contra a internação compulsória dos moradores de rua é má. Elas sabem que eles estão doentes. Elas sabem que eles precisam de tratamento. Eles sabem que eles precisam de cuidado, mas eles negam isso para eles. O título do vídeo é Eu Vim Te Buscar. Alegrou meu dia hoje. Eu espero que alegre o seu dia também. Pedreiro profissional, antes da pandemia tinha 15 funcionários. Quando começou a pandemia ele faliu, ele não suportou, entrou no álcool, foi pro crack, foi pra droga, perdeu família, foi morar na rua e já tinha desistido da vida. Foi quando eu fui buscar ele. Mas como é que tá teu filho aí? Tô aqui nesse troço aqui, meu Deus. Droga? Mas não, vou te tirar já daqui. Vamos trabalhar, vai ser dessa vida aqui. Né? Então vamos junto, vou te ajudar. Ele mora hoje numa casa alugada, o filho mora com ele, os filhos respeitam ele, tá livre e limpo disso tudo e trabalhando novamente. Voltou para a atividade profissional, já tem mais um funcionário, tá fazendo obras aqui em Chapecó. Então, parabéns para você. A vida é outra hoje. Hoje é. Eu quero agradecer, assim, porque na época que aconteceu isso, eu não tinha visão de como sair do fundo do poço. E foi nessa oportunidade que eu comecei a pensar que eu podia vencer. Hoje eu sou grato, né, à minha família, a Deus, em primeiro lugar, né, a minha família, e ao Senhor, porque aquele dia foi um dia onde eu comecei a pensar de novo na minha vida. Já tá quanto tempo limpo? Vai para 2 anos já. 2 anos? 2 anos. A vida é outra, né? Ou a vida é outra. Tem que ter uma luz no fim do túnel e alguém que estenda a mão. Tem que se agarrar com Deus e família, e Deus e família. E nada mais. Obrigado, continue firme assim. Então, se alguém disser para você que é prefeito de uma cidade, não dá, não adianta. O sistema, o Ministério Público, e ninguém deixa, é mentira. Tente, faça, busque o caminho que dá. E aquele que é muito ideológico, que diz não, você não pode tirar ele da rua, porque o direito que ele tem, isso é para dar na cara de quem é ideológico demais e que é contra uma intervenção, a questão do depoimento de alguém que tem uma vida nova, graças a uma intervenção, ao internamento involuntário, foi assim que começou. Essa é a chance da tua vida, sair disso aqui, e arruma um emprego na hora. Vamos primeiro fazer um tratamentozinho para te limpar. Já que tira aqui, tu vai trabalhar. Fechado? E aí? Alegrou meu dia esse vídeo aqui, eu espero que tenha alegrado para vocês também. Vamos lá, vamos voltar para o assunto. Ao STF, o Cláudio Castro, disse que 117 mortos são opositores neutralizados. Acho que o Alexandre de Moraes, nessa hora, perguntou: é bolsominion? É bolsonarista? É patriota? Porque se for, tudo bem. E não, são opositores do bem, são criminosos, são bandidos, né? Dá uma olhada nessa matéria do Metrópolis, que está fazendo uma cobertura boa sobre isso. O governador ressaltou que muitos dos criminosos estavam trajados com vestes camufladas para dificultar a identificação, além de usar armas de grosso calibre como fuzis, armas de alta potência e drones. Para justificar a ação, que acabou tornando a mais letal da história do Estado, Castro fez uma comparação entre a ação policial e as campanhas militares, apontando que em conflitos armados busca-se a superioridade de efeitos sobre o oponente para a proteção das forças da própria população civil. Ou seja, o Cláudio Castro estava com tudo preparado para receber o Alexandre de Moraes. O Cláudio Castro, de certa forma, neutralizou, né, qualquer possível ação que viesse do STF, porque já chegou, já tinha tudo pronto, a articulação estava pronta, estava tudo pronto. E cá entre nós, o STF, ao observar tudo isso, ele sabe que qualquer ação brusca que o STF fizer agora, ele vai causar a fúria da população. 87% da população das favelas quer que a operação continue. 87% da população da favela gostou do Cláudio Castro,
já que o governo federal é omisso. Mas a gente precisa analisar qual é o papel do STF nessa situação toda. O William Vac fez uma análise sobre isso. Escuta só. Às vezes parece que a ida do Alexandre de Moraes ao Rio poderia ser descrita talvez como alguém que faz questão de atravessar a rua para pisar numa casca de banana. Certamente, William, mas quando ele chegou lá, ele já tinha em mãos também os dados que mostram que a maioria da população, não só do Rio de Janeiro como do país, apoia a operação. Quando ele tomou a decisão de ir e fez os questionamentos ao governo do Rio de Janeiro, ele não tinha esse dado. Então a operação na terça-feira, acho que na quarta-feira a relatoria cai com ele, ainda não havia uma percepção. Naquele momento inicial, estamos falando de menos de uma semana atrás, ele era um momento de... Nós, inclusive, analistas tentando entender, né? Os repórteres, a imprensa, os formadores de opinião, tentando entender o que ia acontecer. E ele também. E pelo passado, pelo histórico de operações parecidas, que não são a mesma coisa, mas que dão a entender que é a mesma coisa, chacina, Candelária, né? Essas questões que... Alemão, né? Ali no Alemão. Então houve ali um proativismo do próprio ministro Alexandre de Moraes de tomar a frente e falar, poxa, isso aqui é mais um escândalo nacional, é uma chacina. E depois viu-se que nem era a mesma situação de confrontos anteriores, da polícia com moradores inclusive, era uma guerra, né? Num morro entre polícia e bandido. E também com apoio majoritário da população. E inclusive da população local, da população das comunidades. Então isso fez hoje, no meu entender, hoje, o saldo de hoje, segunda-feira, depois da ida do Alexandre lá, você vê que ele, a reunião, a informação que a gente tem começa tensa, mas depois acaba... Isso, o dia inteiro. Isso, a reunião começou tensa, depois acabou bem. O Alexandre de Moraes sai da reunião e vai almoçar com o Cláudio Castro. Porque também, uma coisa é o Alexandre de Moraes ir contra o bolsonarismo que divide o país, ou na pior da... Uma coisa é o Alexandre de Moraes ir contra o bolsonarismo. Ok, ele é político ou é juiz? Se é juiz, essa fala já é digna de impeachment, tá? A pior das hipóteses é um 60-40. Outra coisa é ele contra uma ação que tem apoio de 70% a 75% da população. Aí fica mais difícil para ele e expõe, não só ele, como o Supremo Tribunal Federal também. Pois é, resumindo o negócio aqui. Quando o Alexandre de Moraes foi nomeado, pensaram, caramba, vamos destruir mais um bolsonarista. Ele fez uma chacina. A população vai comprar o discurso mequetrefe vagabundo da esquerda de que foi uma chacina. A população não vai gostar do que o Cláudio Castro fez e nós vamos pra cima com tudo. Nós somos os supremos, fodões, poderosos que vamos pegar este governador. Não é à toa que deixaram na mão do Moraes. Não é à toa que uma ONG da advogada, do líder do PCC, entrou com um pedido para o Cláudio Castro ser incluso dentro do processo do golpe. Só que deu ruim, porque aqui eles não conseguiram vencer a narrativa e a população tá toda do lado do Cláudio Castro. Como pegar um cara que fez o certo e que a população inteira tá do lado deles? Cá entre nós, outro ponto. Se o STF pegar o Cláudio Castro agora, vai criar a ira e a fúria dos demais governadores. Como não deu certo ir para cima do Cláudio Castro, o que eles inventam na história agora? Vão prender o Bolsonaro. Assim a gente já manda um recado e mostra que ainda somos o STF. A Jovem Pan também analisou o caso. Queria que você desse uma olhada aqui. Mas vamos lá, eu quero saber de vocês sobre esse encontro. Houve ali uma, digamos, provocação da Procuradoria-Geral da República junto ao ministro Alexandre de Moraes para entender se houve algum tipo de descumprimento do governador Cláudio Castro naquela operação nos complexos da Penha e do Alemão. Você entende que é papel do Supremo agora ficar de olho nesse caso, na operação promovida por um governador de estado, Alangani? Não é papel do Supremo, Evandro, a não ser que o Supremo tenha sido também escolhido como um órgão de segurança pública. Não é. Na verdade, é uma corte constitucional. Aqui no Brasil é uma corte também criminal, mas não tem a competência necessária para julgar, né, casos de segurança pública. Então eu vejo que não é da esfera da Suprema Corte.
todo mundo sabe que a Suprema Corte não tem esse papel. Não é o papel de parte integrante dos órgãos de segurança pública. Ela é uma corte criminal. Opa, alto lá. Investigadores buscam e descobrem que os policiais, o Cláudio Castro, violou a Constituição. Descobre que eles cometeram algo errado ali. E aí nós estamos diante de um crime. Crime que, no caso do Cláudio Castro, é processado pelo TJ, não pelo STF. O Alexandre de Moraes está tudo errado. Está errado porque não é competência dele ir lá. Errado porque ele não é investigador. Errado porque ele não é órgão de segurança pública. Errado porque um membro do Ministério Público, investigadores, deveriam achar crimes do Cláudio Castro, se existe. Apresentar a denúncia para o Ministério Público, que no órgão competente vai apresentar para o STJ, que vai entender se aceita ou não a denúncia, da ampla defesa, contraditória, devido processo legal. Agora, um juiz sair correndo para ir lá é a coisa mais esquisita, para não falar outras palavras, que a gente já viu em uma república. Então, como advogado, eu te falo, nem a turma da esquerda engoliu isso. Até o Maierovitch, né, fez vídeos aí criticando o Alexandre de Moraes. Agora, ao mesmo passo, eu preciso que você seja forte nesse momento. Lembra da jovem que foi baleada na cabeça por um vagabundo, bandido, que ficou chorando? Pegaram o bandido. Chorou o bandido chorou. E na mesma hora, os defensores dos direitos humanos correram lá para a casa do bandido. Mas a família da moça ficou abandonada. Eu quero que você veja essa cena de um futuro, de uma família que estava surgindo. O noivo, namorado da menina, né, chorando em cima do caixão e dizendo: eu te amo, minha princesa. Isso aqui é para você entender quem são eles. População, mostre quem são eles, mostrem quem são esses terroristas, mostrem quem são esses bandidos. Tá passando da hora. A população já não aguenta mais. A população já não suporta mais um governo conivente com isso. Não dá para continuar assim. Eu vou encerrar dizendo só uma coisa. Defensor de bandido é bandido também. Defensor de bandido é cúmplice, é bandido também. Então, não me venha com esse papinho, não me venha com chorumelas. Ah, mas é porque são vítimas, ou tiveram as oportunidades. E ainda é branco, tá? Para vocês aí que falam, ai, é porque são os negros, são pessoas. Não, o cara que puxou o gatilho não é negro também, não. Então, vocês larguem, sabe, de ser nojentos. A população não suporta mais vocês. Entenderam? Esses defensores, ai, vítimas da sociedade. Vocês são bandidos. Bandidos. Essa é a verdade. É revoltante, dá nojo de vocês.
Mas a hora de vocês ainda vai chegar. Um dia esse jogo vai mudar. Um dia ainda vamos ter um presidente de pulso que vai chegar e vai falar que bandido tem que ir pra cadeia. E se reagir, não é pra cadeia que ele vai, não. Então, pode ter certeza disso, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu vou deixar na descrição aqui o contato da Imigra Mais. Entre em contato com a Imigra Mais. Tá aqui prontinha para te recepcionar, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos ao nosso editorial. Muito obrigado, né? Muito obrigado pela confiança. E eu vejo vocês no próximo editorial.